esse processo de aprendizagem. Olá, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Só falando para vocês aí dessa unidade regular, é a última, né? Vocês vão perceber aí, pessoal, que algumas aí é meio relativo à gestão mesmo de projeto. Eu vou abordar aqui na situação de aprendizagem, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, tem aqui, né, senhor Nagayama, né, proprietário, então, da Siriema, está fechando um contrato de serviço de manutenção para equipamentos com o senhor Rui, proprietário da Cetameides, empresa do ramo petroquímico. Lendo aí, né, senhor Nagayama, esse redutor RD 05102 está travando constantemente. Veja só todas as manutenções pelas quais ele já passou. Senhor Rui, teremos o maior prazer em atendê-lo. Entre o diagnóstico e o ajuste, sua peça estará pronta em 10 dias. 10 dias, senhor Nagayama, não posso esperar tanto. Meu prazo máximo é de 5 dias. Sem esta peça, também ele terá uma drástica redução na sua produção. Entendo, posso tentar reduzir este prazo, mas antes preciso conversar com o técnico. Se tivermos uma resolução, entraremos em contato. Após o desperdício proprietário da CTMI, o senhor Naga logo convoca seu técnico Yuri para a demanda, né? Olá, Yuri, precisamos nos reunir, surgiu uma emergência. O senhor Rui da CTMI, né? Após analisar o equipamento, identificar um problema no rolamento, Yuri abriu uma ordem de serviço em caráter de urgência, registrando a necessidade de utilização de equipamentos da oficina para abrir o redutor e mão de obra, que é a hora homem aumentada, né? Entretanto, o senhor Nagayama fica apreensivo para realizar o plano de manutenção em um prazo tão curto. Como faremos isso? Como faremos isso, Yuri? Não podemos perder um cliente tão bom quanto a Cetameides. Senhor Nagayama, o que precisamos é organização, um cronograma e um funcionário rápido para desmontar, lubrificar e montar o equipamento. Então, Leonardo Flash, né? Leonardo, mais conhecido como Flash, é o estagiário mais ágil que já houve na Siriema, né? Então, vamos lá. Yuri elaborou o plano de manutenção, considerando o número disponível de colaboradores da oficina, as máquinas necessárias para o trabalho e as respectivas ferramentas, observando ainda os custos envolvidos. Agora, considerando os estudos realizados no livro didático, aula presencial sobre o Project e os passos detalhados abaixo, ajude Yuri, então, a averiguar se há possibilidade de atender o cliente no tempo estabelecido. Então, justifique sua resposta através de uma rede PERT CPM apontando o caminho crítico. Elabore sua resposta em um documento Word e envie ao seu professor e tutor, né? Então, aqui, pessoal, vocês vão usar, então, esse PERT CPM. Eu vou falar rapidinho o que é isso. É uma ferramenta de gestão. E lembrando que na aula presencial, vocês vão dar uma olhada sobre o Project. Não sei se é o MS Project, que é o mais utilizado, você vai usar um genérico. Mas é bem provável que seja o MS Project. Vocês vão ver que é bem tranquilo de mexer nele, né? Então, aqui, ó, vocês vão utilizar essa tabela aqui, ó, para fazer o PERT CPM. Antes, eu vou falar para vocês o que vem a ser isso, né? Então, vamos lá. Então, a metodologia PERT CPM, né, que é uma análise pelo caminho crítico. Então, lá, pessoal, gerir projetos é uma tarefa desafiadora, né? Porque tem várias variáveis, né? A gente leva em conta tempo, financeiro, né? Questão de mão de obra, são várias variáveis que a gente tem que ter em mente quando tem para se gerir um projeto, né? São vários fatores, né? E muitos deles são difíceis de controlar, né? Cronograma, seja ele o financeiro, cumprir prazos, né, pessoal? Gerenciar a mão de obra, né? Uma equipe, não é fácil mesmo, é bem desafiador. Então, são inúmeras atividades que a gente tem coordenadas entre si para que o projeto possa ser, então, concluído dentro do prazo. Esse não cumprimento de prazos, né, pode acarretar problemas com o cliente, que é prejudicar, então, a reputação da empresa e a viabilidade de um negócio. Então, a metodologia PERT-CPM é justamente uma forma para a gente ter um controle sobre essa parte da gestão do projeto e principalmente dos prazos, né? Ele consiste, então, em dois métodos diferentes e complementares. Ambos foram desenvolvidos de forma independente nos anos 50, mas por terem objetivos em comum, né? Então, o método PERT e o método CPM são dois aí, métodos diferentes, mas nos anos 50, aí, como tem os objetivos em comum, que é a previsão, controle e coordenação de prazos, recursos e processos, são aplicados em conjunto.
O PERT, ou chamado Técnica de Avaliação e Revisão do Programa, ela é uma ferramenta, então, probabilística, desenvolvida para estimar a duração de uma atividade, através do cálculo da média ponderada do tempo previsto para 3 cenários diferentes. Que serão esses 3 cenários? É o cenário otimista, né, que considera o tempo mínimo possível para a conclusão de uma atividade e terá peso 1 no cálculo da média. O cenário pessimista, né, que é o chamado pior cenário possível, né, que considera o tempo máximo possível para a conclusão da mesma atividade, igualmente também com peso 1. E o mais provável, este terá então peso 4 no cálculo da média, né, que é, vamos dizer assim, aquele mais provável que já considera o tempo mais provável de conclusão para a atividade, vamos dizer assim, aquele mais verdadeiro, né. Então a gente sempre tem que olhar o mais otimista, né, que é o caminho mais curto, pessimista, que é o pior cenário possível, o mais possível, né, o mais provável. O método, então, do caminho crítico prevê, então, que em um conjunto de atividades que compõem um projeto, haverão, então, algumas atividades principais, cuja sequência de execução, então, determinará o tempo total da obra, e, portanto, essa é a sequência fundamental do processo, no qual não pode haver atraso. E outras atividades estarão correndo em paralelo a essa sequência e terão alguma folga no tempo de execução. Então, o CPM aí, né, ele vai utilizar gráficos compostos por setas representativas das atividades em si e de sua duração calculada através do PERT. E por nós, que representa então o início e o fim das atividades. Então, as setas encaminham o processo de nó a nó até a conclusão do processo. Então, dessa forma, a visualização do percurso como um todo fica muito mais fácil e, consequentemente, a gestão de obra pode ser realizada de maneira mais assertiva. Então, o diagrama de redes ele vai mostrar a dependência entre essas tarefas através de símbolos, que é as setas, setas pontilhadas e os círculos, e arquivos relevantes, que é os caminhos das setas e o tempo entre as atividades. Então, o primeiro componente que a gente tem aí do PERT CPM é o círculo. Eles simbolizam a transição entre etapas e também são chamados de nós. Entre eles ficam as setas, evidenciando um ponto de partida de seu destino de acordo com o fluxo de dependência das atividades. Os círculos, então, facilitam a visualização do gráfico e devem ser sempre numerados. As setas cheias, né, são as tarefas a serem executadas e em cada uma delas, então, há um nome da atividade na parte de cima. Geralmente são usados códigos para não poluir o diagrama, né? Usa uma forma de legenda, que se colocar muitas palavras também fica poluído, fica difícil de visualizar, não fica muito legal de fazer a leitura. E embaixo dessa seta o tempo necessário para sua realização. As setas pontilhadas, né, então semelhantemente às setas cheias, as pontilhadas representam os passos da construção, mas são chamados de fantasmas ou imaginários, pois servem para mostrar dependência entre dois serviços sem criar um novo. Embora elas também estabeleçam relação entre planejamentos, as pontilhadas têm um outro uso. Então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo ali da metodologia PERT CPM, né? Então, por exemplo, eu tenho um caminho aqui que essa tarefa vai em duas, depois converge para uma só e vai até o seu final. Então, os círculos é a transição entre os passos do projeto, tem uma numeração aleatória. As setas são códigos que representam etapas reais. Os números, então, simbolizam o tempo que elas vão para ser concretizadas. Então, por exemplo, para ir da etapa do inicial para a etapa 1, eu tenho uma tarefa A, ela pode durar 2. Aí pode ser 2 dias, 2 horas, 2 minutos, depende do projeto que eu estou gerindo, né? Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, aí, estiver levantando um prédio, sei lá, vou lá a partir do zero para fazer a fundação, vamos dizer assim, né? Então, para fazer a fundação, vou 2 meses. Aí, para fazer o alicerce desse prédio, mais 2 meses. Aí, para fazer outra parte do prédio, mais 2 meses, que eu posso fazer em paralelo aqui, né? Então, aqui é só um exemplo, certo, pessoal? Então, temos 2 caminhos aí de serviço nesse diagrama. Então, por exemplo, aqui, ó, seria ABDF. Então, esse caminho vai levar, aqui eu estou colocando em dias, né? Então, vai colocar 2 mais 2 mais 2 mais 5, dá 11 dias para ser finalizado. Se eu considerar o caminho ACEF, então vai lá, 2 mais 2 mais 4 mais 5, 13 dias para a conclusão, né? Então, esse caminho vai ser 13 e esse aqui de cima, 11, né?
Então, aqui, pessoal, na SAP nessa primeira SAP aqui, ó, vocês vão fazer dessa forma. Então, por exemplo, aí, a primeira atividade que é considerada a inicial é receber equipamento, conferir o histórico do equipamento e manutenção registrada com troca do rolamento, né, que está descrito lá na nossa situação de aprendizagem. Então, vamos lá, a precedência dele é 0, né? Então, eu escrevo aqui 0. Então, vou iniciar com a 0 aqui, né? Igual tá aqui, né? Com a 0. E a duração dela é de meia hora, né? Então, que é o 0, meia hora. A outra aqui agora é abrir uma OS, então seria a tarefa 1, né? Deixa eu... Não vai ter nada disso que vocês estão fazendo. Deixa eu só desenhar um aqui para vocês terem uma noção. Quero ver meus colegas aqui, os participantes. Você clicou aqui. Então, aqui eu tenho a 0, né? Aí eu tenho aqui de... Olha lá, abrir uma OS, né? Atividade 1, né? Aliás, a precedência dele é 0, perdão. Na verdade, aqui não é 0, pessoal. Na verdade, aqui é A1. Então, aqui é A1. É a atividade 1, né? Então, a atividade 1, eu levo, então, meia hora ela para ser feita, né? Então, a próxima atividade é a 2. O que é a 2? É abrir uma OS. Abrir uma OS, aí que fala só a precedência. Qual que é a duração? 0,15 horas. Então, 0,15 horas. Então, para a atividade 3, eu vou somar 0,5 com 0,15 e vai dar 0,65 horas. No momento que vocês verem aqui, pessoal, vai chegar uma hora que o caminho vai ter uma bifurcação, tá vendo? Vai ficar 3, 3 e 3 aqui, ó. Aí, ó, 3, 4, depois aqui, ó, vai 3, 6, 7, 8, tá vendo? Então, ele vai ter três caminhos aqui e vai convergir em outro e vai chegar no final. Aí, isso que vocês vão fazer, vocês vão ver qual é o caminho crítico, qual é o caminho mais crítico, né? Que vai levar mais tempo, qual é o cenário, vamos dizer assim, o otimista e o provável. Aí vocês vão fazer aqui, ó, vai pegar o primeiro caminho, depois o segundo caminho, o terceiro caminho. Aí vamos ver qual que é o caminho mais crítico. É isso que vocês vão fazer aqui na SAP, certo, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando a aula aqui por hoje. Caso tenham dúvida, algum questionamento, não deixe de procurar aí, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Então, vou desejar então a todos uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.